Essas estratégias de estudo com certeza vão colocar vocês ali pelo menos uns 50% mais próximos da aprovação. Sim, se você souber aplicar esse tipo de estratégia, se você conseguir fazer tudo certinho, com certeza vai se tornar mais fácil estudar pro Enem 2024. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020 por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha em casa. Então eu venho aqui e ajudo vocês da maneira que eu posso, para que todo mundo também consiga realizar esse sonho, que é o sonho da aprovação. Mas vamos lá, gente, nesse vídeo então eu vou passar pra vocês algumas estratégias, como se fossem uns hackzinhos ali, que muita gente não fala sobre estudar pro Enem, mas que, meu querido amigo, nesse vídeo eu vou te contar tudo baseado na minha experiência ao ser aprovada, estudando sozinha de casa, né, tendo que me virar ali nos 30 pra conseguir a minha aprovação. E, gente, eu tô gravando aqui no modo cinema do iPhone pela primeira vez, inclusive troquei de celular. E eu quero muito que vocês me deem um feedback, se vocês preferem o vídeo dessa forma, com o fundo desfocado e tal, ou do outro jeito, que normalmente vocês já estão acostumados com os vídeos aqui do canal. O que vocês acham melhor, esse vídeo aqui ou no formato que eu tava fazendo os outros? Porque a opinião de vocês é super importante. A primeira estratégia, e que assim, muita gente realmente não fala quando se trata de estudar para o Enem, é relacionada ao cronograma de estudos. Uma dúvida que eu recebo muito é: Duda, eu encontrei um cronograma aqui na internet, eu tô seguindo ele, será que essa é a melhor saída? Ou então eu faço um cronograma próprio pra mim, eu pego aquele que o cursinho que eu assino disponibiliza, como que eu faço? E, gente, se eu puder passar um conselho de amiga pra vocês nesse momento em relação a cronograma de estudos baseado no que eu vivi, sempre dê preferência para ter um cronograma de estudos próprio, aquele cronograma que você fez para você mesmo, ou então que alguém, um cursinho, coisa do tipo, fez para você. Porque cada pessoa vai ter uma rotina diferente, cada pessoa vai ter um número de horas por dia que vai poder dedicar para os estudos diferente, cada pessoa tem suas próprias dificuldades, suas próprias facilidades, os erros e acertos, e o seu cronograma, ele precisa jogar junto com você quando se trata de estudar para o Enem, e não contra. O que aconteceu comigo? Quando eu comecei a estudar pro Enem 2020, eu acabei assinando um cursinho dos mais básicos que tinham, e esse cursinho fornecia um cronograma pronto ali de aulas que você tinha que ir cumprindo durante a semana. E no começo, eu tentei seguir esse cronograma, mas eu estudava em período integral, eu estava no terceiro ano do ensino médio e eu fazia curso técnico também, então eu estava entregando o meu TCC do curso técnico de administração enquanto eu estudava, não só pro Enem, mas para outros vestibulares também. E assim, eu tentava seguir aquele cronograma e cumprir com ele, mas nunca dava tempo, eu nunca estava em dia com as matérias e isso sempre me dava uma sensação de ansiedade gigante. E assim, eu percebia que eu tava sempre tentando correr contra aquele cronograma e no fim eu não tava saindo do lugar com os meus estudos. O meu número de acertos não tava aumentando, eu não tava sentindo que eu estava me desenvolvendo enquanto estudar por Enem. E foi naquele momento que eu tive assim um start na minha cabeça e fui montar o meu próprio cronograma e foi ali que os meus estudos começaram a deslanchar, digamos assim. Então, sempre dê preferência para ter um cronograma feito para você, que se adapte ao tempo que você tem para estudar, então às suas dificuldades e facilidades. Óbvio que se você tem mais dificuldade em uma matéria, aquela matéria vai ter que aparecer mais no seu cronograma. Então, se você tem mais dificuldade em matemática, por exemplo, você vai separar um tempo maior da sua semana para estudar matemática do que uma matéria que você tem mais facilidade. Tipo, se você tem mais facilidade em biologia, obviamente você vai separar um pouquinho menos de tempo para biologia, porque já é uma matéria que você ali vai conseguir entender mais rápido e se desenvolver melhor nela com o passar do tempo. Então, gente, sempre deem preferência para ter um cronograma próprio para vocês. E tem vídeo aqui no canal ensinando a montar o próprio cronograma, então assim, não tem desculpa, eu vou deixar aqui nos cards para vocês irem assistir assim que acabar esse vídeo aqui, ok? Principalmente se esse é o seu primeiro Enem, você precisa encontrar o método de estudos que mais vai funcionar para você, que vai te fazer render mais. E, gente, quando é o primeiro Enem, quando a gente está começando a estudar para o vestibular, é normal que a gente vá naquele método tradicional, que é basicamente você assistir uma videoaula, você fazer um resumo ali, anotar os tópicos principais da aula, depois voltar e revisar aquilo, então ler de novo o seu resumo, resolver umas 3 ou 4 questões ali e pronto. Mas se eu contar para vocês que esse método tradicional é o que menos funciona para a maioria das pessoas e é o que menos dá resultado, vocês acreditam? Eu particularmente sou muito fã dos métodos de estudo mais ativos, então de realmente você pegar e colocar a mão na massa.
principalmente quando se trata de Enem. Por quê, gente? Na prova do Enem, vocês não vão precisar assistir uma videoaula e fazer um resumo. Vocês vão precisar resolver questões e escrever uma redação. Então é importante que você se prepare para o que realmente vai te esperar no dia da prova. Coloque a prática nos seus estudos desde o início. E encontre um método de estudo também que te faz render mais e que te dá mais resultados. Existem muitas formas diferentes de você estudar. Então você pode, por exemplo, fazer flashcards, fazer um quiz ali com você mesmo. Então, escrever perguntas e tentar responder aquelas perguntas, escrever perguntas durante a videoaula ali e depois no final tentar responder para ver se você realmente entendeu. Explicar a matéria para você mesmo, como se você estivesse tentando explicar para outra pessoa, porque eu acredito muito que uma das formas mais fáceis de você aprender é ensinando. Então, gente, pode parecer meio bobão, mas vai na frente do espelho e começa a explicar a matéria para você mesmo. Eu fazia muito isso para me ajudar com seminários e eu faço isso até hoje na faculdade, quando eu tenho que apresentar alguma coisa, mas também funciona para estudar para o Enem. Então, resolva questões, pegue provas antigas do Enem para resolver, vai testando os diferentes modos de estudo. Tem, acho que o método Pomodoro também, que é aquele que você se concentra muito e aí faz um intervalo, se concentra muito e faz outro intervalo. E assim você vai conseguindo não dispersar muito a sua atenção enquanto você estuda. Eu gosto bastante desse método de recompensas também, então eu sempre fazia isso comigo. Tipo, eu vou estudar por 2 horas hoje, mas eu terminando o meu estudo, eu vou comer aquele chocolate que eu tava guardando, que eu não queria comer porque eu queria fazer durar mais. Então eu ia me recompensando também durante os estudos e isso ajudava. A verdade é que agora é o momento de você ir testando. Vai testando porque você vai descobrir sim qual é o método de estudos que mais funciona pra você. Não fica só preso ali no método tradicional. Gente, vai testando, porque realmente você precisa encontrar o método que vai te fazer render mais. Uma verdade que poucos dizem, mas que eu tô aqui para te dizer: se você não tá saindo do lugar, se o número de acertos não tá aumentando, se você sente que não está rendendo mais, alguma coisa tá sim errada e talvez esse seja o momento de recalcular a rota. Colocar um exemplo que eu acredito que fica bem mais fácil de entender. E mais uma vez vamos para o que aconteceu comigo. Lembra que eu contei para vocês no começo do vídeo que quando eu comecei a estudar para o Enem 2020, eu tava seguindo um cronograma pronto e eu não sentia que tava saindo do lugar e tal. Num belo dia eu tive um mini surto e pensei, meu Deus, e agora faltam poucos meses pro Enem, eu perdi meses nisso e eu não sinto que eu rendi o que eu deveria ter rendido até aqui. Socorro, o que que eu faço? Nesse momento já faltavam ali acho que uns 3, 4 meses para o Enem 2020, eu comecei a ficar um pouco desesperada e eu fui correr atrás das matérias que mais caíam no Enem, porque eu sentia que eu não tinha tanto tempo de ser abrangente, então eu precisava ir focada no que eu sabia que ia aparecer no Enem 2020. Fui lá, pesquisei quais eram as matérias que mais apareciam no Enem, em cada uma das áreas do conhecimento, montei um novo cronograma baseado nisso, peguei mais firme em fazer simulados, em pegar provas antigas do Enem para resolver, aumentei a frequência que eu escrevia redações de treinamento, então se antes eu escrevia uma por semana, agora eu ia escrever 2, se bobear escrever 3 redações. Então assim, foi esse start que eu tive de caramba, não tá dando certo, eu preciso recalcular a rota. E mais uma vez, vocês também precisam estar sempre atentos a isso. Gente, não é porque, por exemplo, você escolheu um método de estudo agora e esse método tá funcionando, que daqui 3 meses esse mesmo método ainda vai estar fazendo sentido e você precisa seguir nele. Não, estudar para o Enem é muito sobre ter percepções e sobre conseguir se reinventar também. Então, dessa forma aqui funcionava, mas não tá mais funcionando. Vamos mudar. Eu tô sentindo que isso funciona para estudar, esse método funciona para estudar história, mas não tá funcionando para estudar matemática, porque o meu número de acerto em matemática não tá aumentando conforme os simulados que eu tô fazendo. Vou recalcular a rota na hora de estudar matemática. Então, assim, é importante que vocês tenham essa percepção do que funciona e do que não funciona, e se você não tá rendendo mais, se você não tá conseguindo acertar mais questões, e você sente que as coisas não estão indo pra frente, tem sim alguma coisa errada e talvez esse é o momento sim de você recalcular a rota e repensar. E, gente, eu sei da dificuldade de estudar pro Enem, eu sei que o nosso psicológico acaba afetando demais, eu sei melhor do que ninguém. E eu quero dizer pra vocês que sim, é importante você estudar, você dar tudo de si, você se reinventar, mas não esqueça de cuidar de você mesmo nesse processo, tá? Você ainda é só um ser humano e você também precisa dos seus momentos de lazer, você também precisa dos seus momentos de fazer algo que você gosta, até pra você não se perder nesse caminho, porque sim, é muito fácil de se perder psicologicamente estudando pro Enem. Eu quero dizer que vocês podem contar comigo pra tudo, eu quero que o canal seja um cantinho de sossego, pelo menos
Tiramos o máximo de sossego que der nesse turbilhão que é estudar para os vestibulares, depois quando sai a nota do Enem e tudo, a gente vai ter vídeo sobre tudo e vocês podem contar comigo em toda essa trajetória. Então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações e ter certeza que não vai perder nenhum desses conteúdos. Não esquece de deixar o seu like se esse vídeo te ajudou, porque o like ajuda muito o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar para mais pessoas. A gente tá tendo conteúdos exclusivos lá no TikTok e eu sempre mostro tudo que tá acontecendo em tempo real lá no Instagram. Então, caso você ainda não me siga nessas duas redes, por favor, vai me seguir por lá. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.